Santarém do meu coração, estamos no ar, quinta-feira, 18 de maio, blog do Renan Rodrigues. Sejam todos muito bem-vindos, tá? É uma felicidade muito grande, né? Chegou quinta-feira, alegria para que tristeza, né? Começando o dia aí, final de semana próximo, então vamos ser alegres, vamos escolher ser feliz, tá? E hoje tem muita coisa boa aqui no blog do Renan Rodrigues, tá bom? O nosso convidado hoje é ele, Jean Carlos Leitão, tá bom? Que é o nosso convidado de quinta-feira, que vai estar falando aqui, né, sobre a criação, né, do estado do Tapajós, que é um sonho nosso aí, que há bastante tempo, né, a gente vem lutando, gerações já se passaram, e hoje ele vai estar aqui no blog do Renan Rodrigues, tirando as suas dúvidas. A gente está ao vivo, tá bom? No YouTube, no Facebook. Você pode passar também mensagem aí pro número do blog do Renan Rodrigues, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer, que a gente vai estar respondendo ao vivo aqui, tá? O nosso número vai estar aí na tela, daqui a pouquinho vai estar aparecendo aí na tela, para você passar mensagem, tá bom? Quero mandar aqui um abraço para todos os nossos amigos, nossos seguidores, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no Twitter, tá bom? Aonde você estiver, sinta-se abraçado por nós. Bora começar com aquela nossa reflexão, né? Quinta-feira, a nossa reflexão básica, né? Que é bom pra gente, bom pro nosso espírito. Hoje eu venho trazer aqui uma reflexão de um pai e de um filho, né? Que o pai, ele era um grande cientista, ele era um engenheiro e ele estava no seu escritório trabalhando, né? E tentando ver uma forma de consertar o mundo, né? E ele ali pensando, calculando e analisando. E uma desses dias, o seu filho, né? Ele foi brincar lá no escritório desse seu pai. E ali brincando, e o seu pai ali trabalhando. E de repente o pai olhou, né, e viu ali o filho ali no quebra-cabeça, montando, né, o quebra-cabeça, e o pai trabalhando, né, vendo uma forma de como melhorar o mundo, de como consertar o mundo, de como fazer um mundo melhor para nós. E de repente ali ele concentrado no seu trabalho, e mais uma vez ele olha para o seu filho, né? E quando ele olha para o seu filho, ele vê aquele quebra-cabeça todo montado, né? E ele vai lá com o seu filho e pergunta: meu filho, o que é isso que você está fazendo? Ele disse: pai, eu vi que você está empenhado num projeto, né? De como melhorar o mundo, de como fazer o mundo melhor para nós, né? Então, eu fiz esse quebra-cabeça aqui. E quando o pai analisou e viu o quebra-cabeça, ele viu que era a foto de um ser humano, né? A foto de um ser humano. O que ele quis dizer? Para a gente fazer um mundo melhor, a gente tem que começar por nós, né? Consertar nós, né? Muitas vezes a gente quer tentar consertar o outro, ver a vida do outro, olhar para o outro, mas a gente esquece muitas vezes de olhar para a gente, né? Então a gente tem que fazer que nem aquele quebra-cabeça. A gente quer fazer um mundo melhor, bora primeiramente começar por nós, né? Por dentro da gente, tá? Então fica essa reflexão para a gente, tá bom? Que a gente possa meditar, e que a gente possa todos os dias acordar feliz. A gente pode escolher, né? Ser pessoas melhores, ou acordar triste, ou acordar alegre, né? Tem um grande palestrante que fala assim, o Pablo Marçal: se você dormir sorrindo, você vai acordar sorrindo, né? Teu cérebro ali já vai automaticamente, ele já vai acordar sorrindo. Então todos os dias, né, que a gente possa decidir ser feliz, tá? Então a gente vai estar rodando aí, quando meu DJ já está pronto, a vinheta aí do nosso prefeito aí. Quero aproveitar e mandar um abraço pro nosso prefeito, doutor Nélio Aguiar, tá bom? Um abraço aí. Cadê as palmas para ele, nosso DJ? As palmas aí pro nosso prefeito. Vai estar rodando aí a vinheta aí da nossa Santarém, né? A Santarém do nosso coração. A Santarém das grandes obras. A Santarém da educação. A Santarém da saúde. A Santarém do turismo. A Santarém do esporte. Do lazer. Da cultura. A Santarém do desenvolvimento.
depende de todos vocês. Parabéns a todos os trabalhadores que nos ajudam a construir todos os dias a pérola mais linda da Amazônia. Prefeitura de Santarém. Sua cidade, seu bem. É isso aí, pérola do Tapajós, né? Nossa Santarém tão querida, que eu costumo dizer, né? Santarém do meu coração. E hoje a gente vai estar entrevistando aqui no blog do Renan Rodrigues, o Jean, tá bom? Que é o presidente do ICEPED, tá? Ele que está à frente aí nessa luta, que não é uma luta fácil, né? É uma batalha muito grande pela criação do estado do Tapajós, né? É o que eu sempre costumo dizer, a gente não vai dividir, né? Eu sou a favor, né? Eu amo Pará, nunca vou deixar de ser paraense, eu sou a favor da criação do estado do Tapajós, porque vai vir melhoria para mim, para você, para todo mundo, né? Para todo mundo. Então a gente não vai dividir estado nenhum, a gente vai somar, né? Vai ser uma soma, a gente nunca vai deixar de ser paraense. Inclusive eu vi até com a camisa aqui, ó, eu amo Pará, homenageando o nosso Pará, porque a gente nunca vai deixar de ser paraense. Então a gente já está aqui nos estúdios aqui do blog do Renan Rodrigues, né? Ele que vai ser entrevistado hoje, o Jean Carlos Leitão, presidente do ICEPED. Então a gente vai estar chamando ele aqui. Cadê as palmas, nosso DJ? Vem pra cá, Jean, vem pra cá, vem com o pé direito, vem com alegria, vem com essa força, traz essa energia, né? Ele que estava para Brasília e hoje está aqui em Santarém, vai ser entrevistado, né? Aqui no blog do Renan Rodrigues. Como eu falei, se você tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, você pode fazer ao vivo que a gente vai estar respondendo. Jean, seja muito bem-vindo. Obrigado, Renan. Obrigado a todo o time aqui do blog, né? Uma honra poder estar aqui com você, poder falar de estado do Tapajós e falar desse sonho que é um sonho seu, um sonho meu e um sonho de quase de 100% da população do Baixo Amazonas, Oeste, Sudoeste paraense. Jean, seja muito bem-vindo, né? Como eu já falei, você é o presidente do ICEPED, né? E você está nessa luta há bastante tempo. Você estava semana passada para Brasília, né? Estávamos em Brasília e nós tínhamos ido a Brasília 1 ano e meio antes, né? Feito todo um trabalho de articulação junto ali com os senadores e senadoras da República para pautar o nosso pedido de plebiscito, que está ali na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Nós fizemos a pauta desse pedido de plebiscito no dia 17 de novembro de 2021, né? Nós fizemos a pauta do projeto, houve pedido de vista, e aí nós levamos 1 ano e meio para pautar o projeto de novo, né? E foi essa viagem que a gente fez agora para Brasília, para poder convencer ali os senadores e senadoras a votar a favor. Agora, uma coisa muito importante, Renan, para o pessoal que está assistindo a gente, é que esse trabalho está sendo feito de novo porque teve eleição. Então renovou o Senado quase 50% dos membros ali do Senado Federal. Na Comissão de Constituição e Justiça, praticamente foi metade deles são outros. Então a gente precisa conversar com esses senadores para que a gente possa ter segurança de pautar o projeto. O projeto foi pautado semana passada, né? Mesmo a gente não tendo conversado com todos eles ainda. E houve pedido, mesmo assim, houve temor, né? Tem uns 5 ou 6 ali contrários, temor do projeto ser aprovado. Ser aprovado, né? Mesmo sem a gente não tendo ainda conversado com todos, né? Jean, esse projeto já é um sonho antigo, né? Que começou lá em 1990, se eu não me engano, né? Já vem a ideia, já tem mais 157 anos, se eu não me engano, é isso? 157 anos. E até agora, né? É um sonho, né? Meu, seu, um sonho do Oeste aqui, né? E essa luta, por que essa luta, essa demora? O que está acontecendo? Nós temos, assim, o modelo democrático brasileiro, ele é um modelo político representativo. Tu elege os teus representantes, né? A gente elege deputado federal, deputado estadual, deputada, enfim, né? Os prefeitos, vereadores, senadores, presidente, e para que eles nos representem. Nós, como população, temos pouco poder depois disso. E eu provo para ti. Para você ter uma ideia, para que a população brasileira protocole um pedido, né, na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, precisa ser por meio de PLIP, que é Projeto de Lei de Iniciativa Popular.
ele tem que ter hoje, que é 1% do eleitorado das últimas eleições para presidente da República, em torno de 1,5 milhão de assinaturas físicas, no papel, não é nem eletrônica, no papel. Você tem que ir coletar assinaturas das pessoas para poder, como população, protocolar um pedido de alguma coisa no Senado ou na Câmara dos Deputados. Para que um senador, senadora, um deputado, uma deputada faça isso, basta que ele dê uma assinada, protocole o pedido, né? Claro que em alguns momentos ele vai precisar, dependendo do projeto, das assinaturas de 1/3 dos senadores, da Câmara, para poder protocolar o pedido. Mas mesmo assim, nós elegemos, esse é o nosso modelo de política representativa no Brasil. Então nós elegemos os nossos representantes. E são eles, Renan, né? E a gente se engana como população achando que somos nós que vamos criar o Estado. E não é. Quem vai criar o Estado são os políticos. Os representantes dos políticos Os eleitos representantes pela nossa eleitos. região, né? De todo o Brasil, na verdade. Brasil. Eles vão opinar Mas pela criação ou não do Estado. Porque a gente acompanha aí da nossa região, do estado do Pará, que tem alguns políticos que são contra, né? Que nem o senador Jader Barbalho, né? Que ele se coloca contra a criação, né? Você sabe explicar por que o motivo que ele não apoia? Apesar de tudo, a gente tem que respeitá-lo, né? Ele é uma liderança do estado do Pará, né? Então a gente tem que respeitar ele. Mas por que será ele não é a favor? Ele opina contra? Sim, você tem, né, terminando o que eu vinha construindo aqui, então você tem esse modelo de, antes de responder a sua pergunta, você tem um modelo de representatividade. São esses políticos que decidem se vai ter Estado ou não. Então, respondendo a tua pergunta, por que tanta demora para se criar o Estado? Porque a gente tem poucos políticos, na verdade, a nível nacional, batalhando de fato por isso. Nós temos muita gente na região, muito político, prefeito, prefeita, vereadores, vereadoras, engajado nessa função, nessa missão. Mas a nível nacional, aí é outra articulação, Renan. Porque tu vai falar com senadores do Mato Grosso, senadores do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, tu vai falar com deputados de todo o Brasil para convencê-los. E alguns nunca ouviram nem falar dessa luta. Então por que demora? Porque a articulação é nesse nível macro. Aqui na região demorou-se, né, aqui para solidificar a luta mesmo, demorou 50 anos. Para que hoje nós, eu, você, né, e hoje a gente conversa com meninos de 15 anos, né, em 2 minutos ele é a favor do Estado. Ele entende. Por quê? Porque parece que está no sangue, né? A gente já nasce com aquela coisa querendo do Estado. Então, por que demora muito? Porque o nível de articulação é no nível macro. Mas para que esse nível macro seja convencido, a gente tem que usar as forças da região, as lideranças políticas, empresariais, enfim, as demais lideranças para convencer essa força macro, que são os nossos deputados e senadores eleitos. Com relação ao senador Jader Barbalho, assim, não é surpresa que ele seja contra, né, hoje a criação do Estado. Assim, né, daí você falou que tem que articular com outros senadores, aí eles olham para cá, para o nosso Estado, e vejam uma das maiores lideranças sendo contra, né? Aí fica assim, um cenário tanto, né? Desgasta o projeto, isso, né, de certa forma. Desgastante o projeto. Desgasta, porque dentro ali do Senado e da Câmara, eles se respeitam, né? Em algum nível eles se respeitam. Aqueles embates, aquelas discussões mais acaloradas, elas são pontuais. Mas, no geral, eles se respeitam. Porque eles precisam um dos outros. Eu preciso que tu vote favorável ao meu projeto amanhã, não vou brigar contigo, né? Eu preciso ser político nesse nível. Então, como disse, não é surpresa que o senador Jader Barbalho hoje seja contra pelo fato do filho ser governador. Mas nos assusta. E eu te digo que nos assusta, e para o pessoal que está nos assistindo, porque lá atrás o Jader Barbalho foi a peça fundamental para que o plebiscito de 2011 acontecesse. Então, um político que era favorável há 10 anos da criação do Estado do Tapajós e agora não é, porque o filho é governador, nos entristece.
Porque parece que, né, essa favorabilidade lá de trás não era tão sincera assim. Né? Porque se eu mudo só por causa dessa questão política, né, porque politicamente hoje para mim não é mais rentável, então para nós do movimento ela não soa legal, não é muito legal. Né? Respeitamos a posição do senador, respeitamos ele como liderança, como senador da República, como pai do governador. Respeitamos o governador, né? Vi você mostrar a camisa do estado do Pará ainda há pouco. Também me orgulho de ser paraense. A gente nunca vai deixar de ser paraense. E vou morrer né? paraense. Vou morrer paraense. Criando o estado, todos nós que nascemos no Pará, Renan, vamos morrer paraense. Nosso RG não vai mudar. Com certeza, né? Por isso, né? eu respeito os meus líderes, respeito as forças políticas, eu tenho o maior respeito. Agora, sim, também exijo respeito. Né, aos meus sonhos, as lutas que temos, a população. Então, nós temos o direito também de ser ouvido, que é o que a gente busca no Senado hoje, Renan. A gente só quer ser ouvido de novo, mas ser ouvido da forma justa, voltando ao projeto original do Estado do Tapajós, que não foi um de 2011, aquilo ali foi um cavalo de Troia. Né, aquilo lá foi jogado para nós, na nossa região, para não dar certo, vamos dividir esse estado em 3 e vamos deixar o maior eleitorado que vai opinar pelo sim, pelo não, com 17% do estado. Aquilo ali jamais passaria. Com certeza, já pensaram nisso, né? Não tenho dúvida. Nessa jogada aí. Eu não tenho dúvida. Então acabou que não aconteceu, porque lá atrás, em 2011, e essa é o grande debate que a gente trava dentro do Senado com os senadores mais antigos, e eu ouvi, né, o próprio senador Jader Barbalho dizer, 2/3 do nosso grandioso Pará disse não, né, já votou. Tem um vídeo que eu vi também, né, que ele já votou em 2011. Exato, então aquilo ali é conversa fiada para boi dormir. Porque assim, aquilo ali nunca foi algo justo, meu irmão. Nunca. Os líderes do movimento lá atrás aceitaram porque eles não tinham saída. Ou eles aceitavam ou retrocederiam 40 anos de luta no projeto. Então eles toparam, mesmo sabendo que aquilo nunca passaria. Né? Como é que você vai pegar o nosso grandioso Pará? O tamanho que é o Pará no mundo, o mundo tem 193 países e só 33 é maior que o Pará. 33 países são maiores que o Pará. O Pará é maior que 170 países do mundo. Nós somos a única região do Brasil com municípios a quase 4.000 quilômetros para ir e voltar da sua capital. O pessoal que está assistindo a gente aí, se você digitar no Google, no seu celular aí agora, distância de Jacareacanga a Belém, ele vai te dar uma distância de quase 1.800 quilômetros em linha reta. Em reto, né? E aí você imagina, tu ir e voltar é quase 4.000 quilômetros. O Brasil tem 5.000 quilômetros de extensão ponta a ponta. Né? Então, só um município da nossa região para chegar na sua capital e voltar. E esse município tem que ser via terrestre, porque por voo tu tem que alugar um jatinho, um avião, enfim, é quase que impossível para a maioria das pessoas pagarem. Isso inviabiliza a governabilidade, inviabiliza tudo, na verdade, Renan. Tudo. Porque você imagina problemas de alta complexidade na saúde, que só tem na capital, né? Enfim, da educação, a saúde perpassa pela segurança pública e tudo mais, né? Então, inviabiliza a governabilidade. As distâncias, quer a gente defenda ou não, mas tem países que são muito bem governados, são grandes, são bem governados. Tem estados também que são grandes, são bem governados. Mas o Pará não é. Nós não somos. A gente vê, Jean, que Santarém ela já colhe todos esses municípios, né? Vem a questão da saúde, né, principalmente, que vem de Monte Alegre, de Prainha, de Oriximiná, né, de Altamira, de Itaituba, né? Já colhe, né? E a gente vê que não tem assim, a estrutura que precisa para atender todos, né? Com a criação do Estado, né? Com certeza isso aí melhoraria, não melhoraria? Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu me referi que o Estado do Pará, essa questão da administração, da governabilidade, ela é quase que impossível, não é só porque o Estado é grande, é por causa da sua logística, Renan.
Você tem estradas intrafegáveis que levarão décadas e décadas para que o governo tenha condições de fazer. A gente não está criticando aqui o governo atual, não é isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está fazendo uma análise do que nós temos historicamente na região. O que nós temos historicamente na região é um estado de longas distâncias, com dificuldades de deslocamento da população. Não estou falando de dificuldade de deslocamento para o governador ou governadora do estado, porque ele pega um jatinho, está lá em Jacareacanga em 2h30, 3 horas. Eu estou falando da população. A pessoa que está sofrendo lá, que está chorando, a população que está sofrendo por causa de tantas questões que você me pergunta agora. Melhoraria? Né? Bom, nós temos que pensar o seguinte, nós temos que pensar em 3 coisas para responder a tua pergunta. A primeira é pensar nessa questão da diminuição do espaço geográfico. Né? Você diminuindo os espaços geográficos, nós teremos uma capital no meio do estado, por exemplo, aqui do Tapajós, do futuro estado do Tapajós. Seria dividido, né? Se a capital for no meio... Tem aí as imagens aí, DJ, nosso DJ, como ficaria a divisão aí? Estado do Pará, estado... Ver imagens, estado do Tapajós em imagens, dá para... Novo estado do Tapajós, né? Então, se a capital for bem no meio... Olha lá, ó. Se for bem no meio ali, ó, onde está a palavra Tapajós ali, se a capital for mais ou menos por ali... Como você pode ver aí, ó. Você vai diminuir as distâncias que hoje é uma média de 1.200. E o Pará vai continuar grande, né? Imenso, só pega 43% do estado ali, ó. O Pará vai ficar aí enorme, o segundo maior estado ainda do Brasil, né? Não perderá a sua hegemonia, a sua grandeza de forma alguma. E ficará com a parte mais rica e desenvolvida. Belém está pronto, né? Tem lá uma dificuldade, mas são pontuais. Carajás é a maior reserva de minério, de exploração de minério do mundo. Então eles vão ficar com a parte mais rica e mais desenvolvida. Nós só queremos ter a oportunidade de desenvolver também a nossa região. Então, respondendo a tua pergunta, nós melhoraríamos? Claro, a gente encurtaria as distâncias, né? Uma média hoje de distância para a nossa capital de 1.300. Santarém seria a capital, né? É provável, né? A gente nem discute isso, né? Dessa coisa da capital, porque eu acredito que tem municípios também que pleiteariam isso lá na frente, né? Queriam ser... O Tapajós teria 43,15% do atual território, né? Exatamente. 538 mil, né? Quilômetros quadrados. Aí 2 milhões de habitantes, né? Cerca de 2 milhões. 2 milhões de habitantes. Aí também tem essa outra pauta aí, né? Tem algumas pessoas que falam, vou criar o estado do Tapajós, porque vai gerar mais político, mais gasto, né? As pessoas falam aí. E assim, é muito simples isso, né? É só você fazer uma comparação. O pessoal que é empresário vai entender isso facilmente. Mas você também, até uma criança de 3 anos vai entender o que eu vou dizer aqui agora. Se você tem R$1 no bolso e você compra um produto que dá para você vender ele por R$5, isso é um gasto ou um investimento? É um investimento. Eu vou gastar 5, né? Investir 5 e vou ganhar... vou investir 1 e vou ganhar 5. É a mesma coisa em relação aos políticos, né? Hoje, como eu falei, a nossa forma de governo é democrática representativa. E nessa forma de governo, político não é gasto, político é investimento. Nessa forma de governo. A não ser que se mude, daqui a um tempo, vamos para a monarquia, né? Aí é outra discussão. Mas nesse momento, o sistema democrático representativo, o político, o deputado, a deputada é um investimento para a região e não um gasto. Você tem um deputado federal, por exemplo, hoje, só de emenda impositiva, que eles chamam dentro do Congresso, que é aquela emenda que ele tem direito todo ano, são 33 milhões, Renan. 33 milhões. Então, cada deputado federal e deputada federal tem direito a 33 milhões de forma impositiva. Ele tem que gastar aquele dinheiro onde ele quiser.
vou mandar lá para o município de Óbidos, 5 milhões, né? Vou mandar 3 milhões para o município de Alenquer, vou mandar 1 milhão lá, entendeu? E eu quero que seja investido na saúde, isso aqui eu quero que compre tipo de barco para atender a população ribeirinha. Ele vai decidir o que fazer junto aos prefeitos, os governadores dos seus estados. Então, eu estou falando de um. Aí você imagina, criando o estado do Tapajós, nós teremos 8 no mínimo, 8 deputados federais. Mas o Brasil vai gastar mais. Não vai gastar mais, ele só vai tirar do que já existe. Tem um bolo lá de dinheiro que o Brasil arrecada, né? Ele só vai tirar parte disso agora para investir na nossa região também. Não tem gasto aí. Investimento, né? Investimento, não tem gasto. Tu tem 100 reais aqui. 100 reais é para gastar com 10 pessoas. O que vai fazer é aumentar. Agora não serão mais 10, serão 11. Então eu vou pegar esses 100 reais e vou dividir para 11, é isso. Não tem esse gasto que vamos gastar, é um absurdo sustentar. Eu creio, Jean, que as pessoas que são do contra, né? Porque tudo tem do contra, né? Elas acabam criando essa imagem, né? Porque vai ter que ter um governador, tantos deputados estaduais, federais, vai ser mais gasto, vai ser dos cofres públicos, de bolsa da população. Então, só você explicando, para quem está assistindo a gente, você que está chegando agora, hoje a gente está entrevistando o Jean, que está aqui com a gente no blog do Renan Rodrigues. Ele estava para Brasília, ele que está à frente aí, né, da criação do estado do Tapajós, que é um sonho nosso, antigo, que foi votado aqui da nossa região, ganhou, né? A nossa região ganhou. Quase 100%. E ele está tirando as dúvidas, está explicando, tem muito fake news que rola aí, né? Aquelas pessoas que são contra, ficam criando boatos que não são verdade. Então hoje a gente está aqui entrevistando ele e está tirando as dúvidas, né? Se você tiver alguma dúvida, compartilhe esse link, tá bom? É só você perguntar aí que a gente responde ao vivo. Então pode continuar, gente. Então você tem essa discussão em torno dos políticos. Ela na verdade é uma coisa que não é verdade, não é verdadeira. Eu ouvi, né, lamentavelmente, a gente vai tentar mudar essa posição dele, mas eu ouvi o senador Mourão dizer isso lá dentro da CCJ quarta-feira passada. Eu estava atrás dele, sentado, eu ouvi ele dizendo, o Brasil não pode gastar mais. Eu disse, eu fiquei assim pensando, se eu tivesse a oportunidade de falar nesse momento aqui, eu diria, senador, não é gasto, senador. Não vai gastar mais nenhum centavo o Brasil com isso. A gente só vai tirar do que já tem. A gente só quer um pouquinho para a nossa região. E só é uma repartição, não é... O Brasil não vai ter que aumentar imposto para sustentar um Estado, para sustentar mais 3 senadores ou 8 deputados federais. A gente só vai repartir um pouco desse bolo para nós também, para a nossa região, porque nós temos direito a esses 33 milhões para cada deputado federal e para cada senador. Isso seria 1,5 bilhão a mais para a nossa região, Renan. De investimento. De investimento. Hoje a gente tem aí, não tem 100 milhões disso aqui, né, para cá. Nós teríamos 1,5 bilhão no estalar de dedos. Criando o Estado, nós já teríamos direito a esse valor só de emenda impositiva para deputado federal e senador. Isso dá para fazer ponte, hospital, vicinais. Uma população como a nossa, que historicamente e economicamente é produtora de alimento, a gente precisa de boas estradas, a gente precisa de qualidade de vida. Qualidade de vida para os nossos produtores, enfim, né? Você precisa viabilizar isso tudo. O produtor sofre muito. Uma região que tem recordes na produção de alimento como a nossa, ela precisa dar qualidade no escoamento, enfim, né? Melhorar suas estradas. Mas a gente não tem dinheiro para isso, né? Você senta com um prefeito aqui da região, você tem vontade de dar 10 reais para ele. E o cara chora, né? Só falta chorar, porque às vezes não tem o recurso necessário de tudo que ele tem que fazer. Porque é muita coisa, né? É coisa demais e não tem recurso. Como é que você vai fazer sem dinheiro? Muitas vezes a pessoa critica, mas não sabe, né? Calça a sandália que ele calça e anda pelo caminho que ele anda. E uma das coisas também que me deixa triste, Jean, uns boatos que eu ouvi também aí, acabou a farra dos vereadores, acabou a farra do Jean, de tirar passagem para Brasília fazer farra. Né? Uma tristeza, né? Muitas das vezes
que entristece a gente, a pessoa não sabe da luta, né? Não sei se você acompanhou também esses boatos. Sim, eu sorrio, eu fico sorrindo. Então isso daí não é verdade, né? Eu queria piada, né? Eu queria só que usassem uma boa foto minha, né? Escolhesse lá no Facebook, eu tenho umas fotos muito bonitas, usem essas fotos, né? Quando forem falar de... Mas é assim, não tem farra nenhuma. Na verdade, o que nós temos é lei no município de Santarém, que tem que ser cumprida, essa lei. Que nós, como do movimento, nós somos às vezes até... morosos em relação ao cumprimento de algumas leis. Nós temos leis em Santarém que obrigam o município a criar um fundo pró-estado do Tapajós. Que nessa lei, a Lei 18.572, ela diz inclusive que isso só irá acabar quando for criado o estado. Então, nós temos isso no município de Santarém. Não é só essa, nossa lei maior, que é a lei orgânica do município, no artigo 158, diz claramente: o município de Santarém precisa envidar esforços no sentido da criação do estado do Tapajós, articulando no município, na região, onde for, Renan, né? É claro, a nossa lei maior, é a nossa lei orgânica, onde todos nós estamos submetidos a ela. Todos nós. Quer seja quem for, não existe farra. O que existe, isso é um desespero daquelas pessoas que nunca conseguiram fazer nada pelo município, nunca conseguiram ser nada no município e querem denegrir, derrubar quem consegue fazer uma coisinha de nada. A gente está fazendo uma coisinha, né? Até essa coisinha a pessoa quer tirar do outro, né? Tirar a possibilidade do outro lutar, tirar a possibilidade do outro de sonhar, tirar a possibilidade do outro de trabalhar pela sua região. Isso é muita covardia, isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Por isso que eu te falei, eu fico sorrindo. Eu fico sorrindo. Só para dando uma pausa aí, Jean, isso daí que está aí, ó, está fora da pauta do CCJ, né, o projeto que autoriza plebiscito, né, para a criação do estado do Tapajós, né, por tempo indeterminado, usa essa expressão, né? Essa matéria aí. Essa daí eu não sei se é a mesma que tu tá se referindo ali, tá dizendo que é do não sei se é a mesma. Mas houve uma matéria assim, né? Acho que usaram até a expressão no dia do São Nunca, né? Porque colocaram aí, né? Que é outra mentira também, porque fizeram... Como colocaram aí, né? Cadê? Por tempo indeterminado, né? A criação do estado de Tapajós. Na verdade, houve uma publicação, acredito que se é essa ou uma outra, que inclusive no WhatsApp vinha com a mensagem e talvez seja pautado no dia de São Nunca. A matéria foi publicada mentirosa também, porque o projeto era o primeiro da pauta, estava na pauta, era o primeiro da pauta e a matéria foi publicada, entendeu? Então, naquele momento a matéria era mentira, né, porque o projeto estava na pauta para ser votado quarta-feira, né, ontem. Hoje é quinta? Hoje é quinta. Ontem. Era para ter sido votado ontem a nossa matéria. O que aconteceu? Como nós não conversamos com todos os senadores ainda, como eu falei lá atrás, né, foi renovado, os senadores nós não conversamos com todos. Renan, sem falsa modéstia ou qualquer outra coisa, eu pedi para o senador Plínio tirar da pauta. E junto com o vereador Aguinaldo, que foi aí, junto na última... Você estava para Brasília, você, o vereador Aguinaldo, né? Essa última foi eu e o Aguinaldo. Na anterior foi eu, o vereador Elielton e o vereador Ângelo, né? Nessa agora foi só o vereador Aguinaldo, né, que esteve lá. Por conta dessa questão do tempo, não deu tempo da gente articular a região para estar com a gente. E o vereador Aguinaldo esteve lá e nós falamos, eu e o vereador Aguinaldo, com o senador Plínio, estava lá a professora Glorinha lá do Tocantins, a gente numa reunião lá, e a gente conversando, nós pedimos para que ele tirasse o projeto de pauta. Foi um pedido nosso. Isso só aconteceu 2 dias depois dessa matéria aí. Então, ainda era o primeiro assunto a ser votado. E por que vocês pediram para tirar? Para terminar de conversar com os senadores. Né? Então foi uma estratégica, né? Sim, é isso que a população precisa entender. Tudo que você ouvir tentando desgastar o movimento, não acredite.
Porque tudo que a gente Então fizer é estratégico. Então agora está esclarecido. Então foi uma estratégia. Exato. Tá aqui. Eles pediram, né, mais um tempo. Isso aí. Né, daqui a 30 dias vocês vão retornar. Exatamente. Para conversar com mais senadores, né? Então, esses fakes que estavam rolando aí, né? Então, tudo é conversa fiada, né? Tudo é conversa fiada e... tempo indeterminado, fica falando no dia de São Nunca. Então, foi uma estratégia que eles usaram, né? Para dar tempo para convencer mais senadores, né? A votar favorável da criação, não é isso? Exatamente. Aí eu fico pensando da onde que a pessoa tirou essa notícia, entendeu? Quem passou para ela? Quem é que está por trás disso? Porque até então, quem sabia dessa informação é um grupo restrito que a gente tem, né? Que eu passei a informação no grupo, né? E nada mais, né? Nada mais. Ninguém mais tinha essa informação. Então, com que interesse as pessoas estão fazendo isso? Né? Quem são essas pessoas que estão fazendo isso? Se a gente for ver a vida delas, né, você vai ver que são pessoas que recebem uma fortuna do governo do estado, são pessoas que têm esposa empregada no governo do estado, são pessoas que têm um emprego no governo do estado, têm uma indicação no governo do estado. É isso que a gente vai ver. Que acham que fazendo isso vão colher, né, alguma coisa talvez do governador que é contra a criação do estado. Então, é interesse, né, são interesses políticos. Enquanto a gente está aqui trabalhando, lutando por um sonho, o pessoal está, claro, eu respeito, a pessoa está batalhando para comida na mesa dela, mas denegrindo e mentindo, não. Isso não. Né? Isso é crime. Inclusive, se nós do Instituto quiséssemos, até junto com a Câmara de Vereadores de Santarém, porque houve uma outra notícia dizendo que o presidente da Câmara tinha proibido os vereadores de viajar. O presidente da Câmara não pode ser contra a lei. Né? A lei lá permite, ele não pode ir contra a lei. O presidente também é a favor, né? E o próprio presidente da Câmara disse, eu nunca disse isso. Né? Então nós podíamos agora processar, né, essas pessoas, enquadrá-las na lei da fake news, né? Enquadrá-las em tudo isso. A gente podia fazer, está nas nossas mãos esse pessoal. Né? Ainda estão nas nossas mãos. A gente ainda tem 5 anos para decidir se a gente vai processá-los ou não. Né? Pelas mentiras, desaforos, calúnia, né? Calúnia, difamando não só a pessoas, né? E os poderes, né? Difamando um poder. A Câmara de Vereadores é um poder, né? Equiparado ao Executivo e equiparado ao Judiciário. Os 3 estão aqui. Que coragem tem essa pessoa de inventar uma história, uma mentira de um poder, se levantar contra um poder, quer atingir quem? A mim? Eu não sou ninguém, vou procurar o que fazer. É verdade, né? Porque até o nosso prefeito já falou que também é a favor, né? Sim. Já se colocou a favor. Sim, inclusive o Nélio, eu aproveito o teu programa para agradecer o Nélio. O Nélio tem sido fundamental nessas articulações. E o Nélio está fazendo isso porque quer o Estado, mas também em cumprimento à lei. Se ele diz, viaja, faz isso, faz aquilo, está autorizado quando a gente pede, ele está com base numa lei. Ele não está fazendo isso por farra, por benefício próprio, por qualquer outra coisa, porque ele nem aparece. Nem aparece. Onde que é que o Nélio apareceu fazendo isso? Não aparece. É verdade. Então o cara quer o Estado, o cara quer ajudar da forma dele, do jeito dele, mas está fazendo. Então, é assim, eu nem pedi permissão dele para estar falando essas coisas aqui, mas eu sei que ele não tem problema com isso, né? Né? Enfim, né? Eu fico pensando quais os interesses, que interesses são esses? Porque no final das contas, tem uma turma lutando, aí, mas está lutando porque quer voto, está lutando porque quer isso, quer aquilo. Querido, isso é natural, se você luta por alguma coisa, as recompensas disso virão. É igual você aqui, né? Tu não está lutando aqui no teu programa, por exemplo, para ser um senador da República ou para ser, né, lá na frente um empresário do ramo tal. Mas de repente você está plantando aqui uma semente que nem você sabe. Né? Amanhã o pessoal vai te olhar, porque esse cara tem o jeito de senador, vou votar nele. Renan, tu não quer ser candidato ao Senado? Vamos te ajudar, vamos te promover. Mas por que vocês estão fazendo? Por causa do teu programa. Você não sabe que semente você está plantando. Igual a mim, eu não sei que sementes eu estou plantando hoje. O pessoal chega comigo dizendo, você está fazendo história. Eu não me sinto assim, Renan. Eu me sinto como alguém
fruto, discípulo de homens gigantes que batalharam pelo Estado. Eles me convenceram que esse Estado, e desde muito criança, que esse Estado seria bom para os meus amigos. Eu não estou lutando para criar um Estado, porque isso para mim é grande demais. Eu estou lutando para um desenvolvimento da nossa região, para os meus amigos terem emprego. Entendeu? Para eu ver mães não chorarem mais, porque as redes aqui da nossa região estão vazias, porque o filho foi embora para Manaus, que é para onde a gente vai. Né? 70 barcos indo para Manaus todo mês e 7 indo para Belém. É mais fácil ir para Manaus, é mais perto, né? Do que ir para nossa capital, que é Belém. Nós não temos relação com Belém. Pergunto para 10 santarenos ou 10 pessoas na nossa região se ele conhece Belém. Um vai dizer que conhece e 9 vai dizer que conhece Manaus. Porque criaram, né, aquele sentimento, né? Eu quero meu Pará grande, eu quero meu Pará forte. Mas o Pará vai continuar grande, né? Falando com o pessoal aí de Belém, né? Eu tenho muitos conhecidos lá, Jean, colega meu, que são também a favor da criação do Estado. Sim. Né? São a favor, eles querem, que eles sabem, né? O benefício que vai trazer para nossa região, né? Mais educação, mais desenvolvimento, mais tudo, né? Investimento, como você falou, né? E explicou aqui, não é gasto, é investimento que vai vir pra gente, né? Então, a gente fala aqui, né? Que essas pessoas que ficam pregando, né, fake news, falando, né, que eles vão para Brasília fazer farra, que isso é feio, né? Às vezes a pessoa não sabe pelo que você está passando, pelo que você passa, né? Que nem o Aguinaldo Promissória falou. Eu assisti lá o podcast de vocês lá, né? Duas coisas, ele falou uma das coisas que eu gostei, a gente quer democracia, né? A gente quer ouvir o povo da forma certa. Ele falou isso, né? O vereador Aguinaldo Promissória. Eu aproveitando mandar um abraço para ele aí, né? Para o Aguinaldo Promissória. Ele falou, a gente só quer democracia, né? Colocar na mão do povo, bora ouvir o povo, né? E outra coisa que ele falou, não sei quantas horas que ele passou no aeroporto, né? Esperando, porque às vezes tem isso, né? Pega um voo mais barato, passa um dia no aeroporto, X. Já aconteceu isso. A gente compra uma passagem barata, passa um dia no aeroporto de Belém, então de Brasília, né? E é cansativo, é sono, é desgastante. Que farra é essa, né? Né? Eu, por exemplo, passei 24 horas, eu passei 2 dias acordado nessa última viagem, porque eu não dormi na noite que eu viajei, né, para Brasília, de terça para quarta, e não dormi na vinda na noite de quarta para quinta para Santarém. Então passei 2 noites acordados. Foram 24 horas de voo. Né? Isso num espaço de 1 dia e meio. Né? Eu passei em Brasília apenas 8 horas, né? Para a gente poder colocar o projeto para votar lá e a gente ter a possibilidade de ter essa aprovação ou não, no caso, o pedido de vista. Então, farra, meu amigo, se a gente contratasse um jatinho, né? A gente ficasse em um hotel de luxo, em Brasília, isso era farra. A gente vê que Eu quase não falo, e eu fui até proibido de dizer isso. Eu fui proibido e eu vou dizer isso por minha conta e risco. Mas eu, ano retrasado, quando eu viajei para Brasília, eu comi resto de comida no aeroporto, pô. Porque eu não tinha dinheiro para comprar comida. Porque eu tinha que economizar para pagar o hotel em Brasília. E não é hotel de luxo, não. É o hotel mais barato. Entendeu? Então, isso, assim, dói em mim. E eu sei que dói muito mais nas pessoas que me proibiram de dizer isso aqui. Não diz, porque isso desfavorece a luta. A gente tem que dizer que a luta está grande, que todo mundo está ajudando. Sim, tem muita gente ajudando, Renan. Muita gente, por exemplo, nessa última viagem que eu fui, nós tivemos vários empresários, empresárias doando, né, ajudando. A própria Associação Comercial e Empresarial de Santarém ajudou. Nós tivemos o CDL, que é um parceiraço do movimento, a Câmara de Dirigentes Lojistas. Mas tem horas que tu não consegue chegar nesse pessoal, tem horas que tu não consegue o suficiente para ir. Tem horas que não é suficiente aquilo que tu consegue para viajar. Ninguém está enriquecendo com isso, não. Eu nunca pedi um centavo para mim nessa luta, Renan. Por isso que é injusto. O que você falou é verdade. Pô, tu não sabe o que o cara passa, pô. E tu pega e conta. Além de não ser verdade, tu ainda tenta, de fato, atingir, denegrir a imagem da pessoa, das pessoas que estão lutando. Então, que farra é essa? Eu não quero essa farra para mim.
Quem disse que eu quero estar em Brasília? Eu já morei em Brasília, morei quase 10 anos em Brasília. Eu sei muito bem o que é Brasília. Vim de Brasília para cá porque amo minha terra. Queria morar aqui, né? Mesmo sabendo das dificuldades que tinha. Estava muito bem. Se eu quisesse ir ter ficado lá, estaria muito melhor do que eu estou hoje, né? Não preciso estar em Brasília. Eu quero dormir do lado da minha mulher, rapaz. Esse negócio de estar viajando, passando 24 horas de voo para ir e voltar, 2 noites em claro, isso é coisa de doido. Há quanto tempo já que você está nessa batalha Isso não é aí? farra. À frente já desse projeto aí? Esse ano completa 6 anos. 6 anos. Em 2010, 2011, se institucionalizou o movimento, né? Você tem agora a figura do ICEPET, né, em 2011. E como criou-se um instituto, o instituto segue uma ordem das instituições, associações, institutos, né? Tem toda essa questão de diretoria, conselho fiscal, obedece todos os trâmites dessa lei do terceiro setor, né? Então você cria o ICEPET em 2011 e, portanto, tem um estatuto. O estatuto diz que as diretorias são de 3 anos de mandato. Então, a cada 3 anos tem eleição. Então, eu fui eleito em 2018 e fui reeleito há 2 anos. Então, esse ano é o meu último ano do 6º ano, do 2º mandato. Então, no final do ano eu entrego o instituto, né, e me coloco à disposição para ajudar. Vai ter eleição. Mas e aí o novo presidente não pode ser eu. Eu posso até estar lá na chapa. Tem, né? Vice-presidente? Temos 3 vice-presidentes. 3 vice, né? 3 vices. Nosso vice-presidente, o primeiro vice-presidente é o Giovanni, que é o Giovanni Santos, nosso guerreiro, um cara batalhador. Tenho muita admiração pelo Giovanni. Ele sempre está conosco, sempre está lá no Instituto ajudando. É um grande líder aí nessa questão do movimento social. O segundo é o Olavo das Neves, né, o segundo vice-presidente. Já batalhou, deu muito de si. A gente precisa do Olavo agora de novo em muitas coisas. E o terceiro é o Malaquias Motim, né? Então são 3 vice-presidentes. 3 bancadas, né? Eles sempre estão presentes, ajudando. A gente tem a figura mais do Giovanni presente ali, e os outros 2 sempre de forma muito pontual, né? Eles vêm dando a sua contribuição. Agora, o nosso desejo é envolvê-los muito mais, né? Trazê-los, porque é um momento de luta, né? A gente precisa colocar o projeto para pautar e aprovar. Se ele for rejeitado, a gente vai ter que procurar outra alternativa. Protocolar um novo pedido de plebiscito pela Câmara, por exemplo, entendeu? Então, isso tudo tem que ter articulação. Por isso que essas idas a Brasília são necessárias. Lá no passado, a gente tinha alguém lá. O Orlando, que morreu ano retrasado, foi anos lá em Brasília trabalhando. Ele teve um tempo que ele praticamente morava em Brasília, fazendo essa articulação que a gente fazia. Agora a gente está fazendo em caravana, porque a gente não tem como sustentar alguém lá, né, em Brasília, pagar alguém para morar em Brasília, isso seria muito caro. A gente tentou várias pessoas para ajudar, mas não conseguimos lá atrás, porque eu sabia que ia chegar esse momento, né? Eu sabia que ia ter as pessoas maldosas, eu sabia de tudo isso. A gente se preparou, por isso que eu fico sorrindo, entendeu? Quando eu vejo uma notícia. E aí eu fico sorrindo, eu sei que desgasta, algumas pessoas até acreditam, né? É verdade. Então, ontem no nosso podcast, uma transmissão nas plataformas digitais da Câmara de Vereadores de Santarém, o terceiro maior poder legislativo do estado do Pará, uma transmissão ao vivo com 3 vereadores, que é praticamente o que 15% da Câmara de Vereadores numa mesa de Santarém, falando e desmentindo fake news. Né? O pessoal precisa, é uma luta de todos, é uma luta de todos nós, que inclusive vai beneficiar até os que falam mal. Vai beneficiar todos, né? Até os que falam mal. Como eu falei, o Pará vai continuar grande, né? E até aquela região ali metropolitana de Belém, ela precisa de investimento. Eu fui de Santarém a Belém, Jean, de carro, né? Várias vezes, ano passado várias vezes. E a gente vê ali que falta ali, eu não me lembrei o nome da PA lá, onde passa aquelas carretas, né? Bastante carreta ali, eu não estou lembrado do nome agora, qual é a PA ali. Mas a gente vê que falta ampliar,
a rua tem muito buraco, Sim. né? Então até vai ter mais investimento para a região de Belém, Sim. região metropolitana. Belém. O governador Helder, ele é presente, mas o estado é muito grande, né? Para ele tentar abraçar, né? Sozinho esse estado. Então precisa, né, somar, não é dividir, é somar, né? O estado do Tapajós vai ser o irmãozinho mais novo do estado do Pará, né? Que vai ser vizinho ali. Vão estar juntos, vão trabalhar, caminhar junto. A região metropolitana, na verdade, não é quem vai mais ganhar nessa história. Porque eles se livram de um peso, que é a gente, né? Eles vão se livrar de todos os servidores públicos do estado, eles vão se livrar das despesas que eles têm aqui. Eles vão desafogar esse trabalho que o governador tem. Outro dia eu estava dizendo, às vezes eu fico com pena do Helder, no bom sentido. O cara tentando estar nos municípios e viajando, enfim, isso desgasta a vida dele, desgasta a família, desgasta todo mundo. Então isso lá no futuro ele vai pagar um preço muito alto por isso, porque a ausência é tudo, né? O cara tá distante de tudo, enfim. A maior população e a maior carência é na região metropolitana. Se ausentar ali daquela região também é perigoso para o próprio governador, enfim. Muitas viagens é perigoso. Eu fico às vezes, como eu te falando, eu fico com pena dele, porque ele quer fazer um trabalho e eu sei que ele sabe que é um trabalho de homenagem política. E é aí o fato da gente nunca desistir do Estado. Por que nunca morre essa luta de criação do Estado? Acho que uma pergunta tão importante quanto a que você fez no início, por que não cria o Estado, é também por que nunca morre o sonho. Como é que uma luta que tem 158 anos não morre, não acaba? Como é que é isso? Por quê? Porque o nosso sistema de governo, ele é uma engrenagem que possibilita isso. Você tem a Assembleia Legislativa do Estado, são 41 deputados e deputadas. Eles decidem para onde vai o recurso que se arrecada no Pará. É a mesma coisa a Câmara de Vereadores de Santarém. Todo ano eles aprovam a lei de orçamento anual. Nessa lei de orçamento anual, eles destinam tanto para a saúde, tanto para a educação, e destinam para onde vai. Para onde vai. Nós aqui só temos 4 deputados. Desses 41, o que são uma gota d'água nesse oceano, para influenciar os outros a dizer, olha, a partir de agora, a região metropolitana não ficará mais com 70% ou 80% do que se arrecada no Pará. Nós vamos mandar isso para o interior. Eu quero ver a Assembleia Legislativa fazer isso. Nunca. Porque os seus deputados vão mandar recursos para onde eles têm voto, para onde eles têm o eleitorado deles. Né? Que empresário que investe no lugar onde ele não ganha nada? Esse empresário vai falir. É a mesma coisa do político. Se ele investir num lugar que ele não ganha nada, no ano seguinte ele não vai ser eleito. Não vai ser eleito. Acabou o mandato, acabou a vida dele, político. Então é natural que seja assim, é a engrenagem que funciona assim, a roda, ela gira assim. Então, por que aqui a luta nunca morre? Porque isso aqui nunca mudará. Então eu vejo o Helder correndo para cá, correndo para ali, fazendo isso, fazendo aquilo. Parabéns pro governador. Ele está fazendo algo que poucos governadores fizeram antes deles. Alguns passavam de avião aqui em cima jogando panfleto, né? Agora ele consegue baixar aqui, andar, enfim, aqui, conversar, né, com as pessoas, entrar nas casas, tomar um café. Tem liberado bastante recurso, né, para Santarém, então, né, juntamente com o nosso prefeito. Eu até admiro, mas porém, eu sei que a roda não funciona assim, né? Não funciona assim. Tanto é verdade que você tem, por exemplo, ele vai ter dificuldade em fazer estradas, ele vai ter dificuldade em fazer hospital, construir escola. Por quê? Porque quem destina o recurso é a Assembleia Legislativa. O governador, ele executa. É o executivo. Então, por isso que, aí repito, por que eu disse que eu tenho pena? Porque ele se esforça, mas ele sabe que a roda não funciona dessa forma. Porque lá no final das contas, quando tu vê a lei de orçamento anual aprovada pela Assembleia Legislativa ano passado para esse ano, tu vai ver que foi destinado para a nossa região 5% do que o Pará vai arrecadar em todo o ano. 5%, Renan. E aí o governador claro que tem parte desse recurso que fica sobre a anuência do governador para mandar para onde ele quiser, né? Mas a grande parte é a Assembleia Legislativa. E nós não tem condições dos nossos 4 deputados estaduais
né? Hoje 3 deputados e 1 deputada, influenciar num universo de 41 deputados. É muito complexo isso. Enquanto que está em jogo não é só para onde eu vou mandar o recurso, está em jogo a minha eleição para daqui a 3 anos, para daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, entendeu? Então é assim que funciona essa roda. É por isso que nunca morre. O pessoal que está assistindo hoje a gente aqui, eu estou lhe dando um presente. Porque você talvez nunca tinha ouvido falar isso. Por que essa luta nunca morre? Porque é dessa forma. Eu sempre cito a cabanagem, né, como um exemplo da luta pela criação do Estado. A cabanagem lá em 1835, a 1840, a 50, enfim, foi uma luta dessa região, né, o pessoal que morava na beira do rio, morando em cabanas, por isso o nome cabanagem. Esse pessoal que morava na beira do rio, no estado do Pará, né, do Grão-Pará, começaram a reclamar para Belém. Belém, nos ajude, mande mais recursos para cá. Nós precisamos de mais recursos. A gente está falando de 1835, era um outro tempo, era uma outra cabeça, eram outras pessoas, era outra forma de se resolver os problemas. E eles começaram a gritar para Belém. Sabe o que Belém fez? Veio aqui com caravelas e carabinas e espadas e mataram 22 mil pessoas aqui em frente a Santarém. Em frente ao Terra do Chão, ali numa praia. Acho que foi até mais do que 22 mil. O pessoal, os historiadores aí vão poder me corrigir aí, inclusive comentar, né? Mas mataram em frente ao Terra do Chão ali. Até hoje as areias são vermelhas. E o pessoal diz que ainda é fruto, né, do sangue derramado dos santarenos ali. Então se juntaram monte-alegrenses, o pessoal de Faro, o pessoal de Alenquer, santarenos se juntaram e foram guerrear com o pessoal de Belém, que em vez de dizer, olha, nós vamos ajudar, vieram aqui e nos mataram. Mataram para abafar a luta da cabanagem. E eles só estavam pedindo mais recursos. Aquilo foi estopim, acabou chegando em Belém, houve uma confusão danada, muita morte em torno disso, a história toda. Mas hoje nós somos os cabanos, Renan. Não com carabinas ou espada nas mãos ou dispostos a derramar sangue. Não, nada disso. Nós somos os cabanos que levantam o estandarte da luta pelo Estado Tapajós, gritando para Belém que nós não queremos mais o recurso. Nós não queremos que Belém nos ajude. Nós só queremos que Belém diga, cresçam. Isso. Cresçam. Caminhem. E seja essa fronteira econômica aqui do nosso lado que vai nos ajudar muito. Com certeza. É só isso que a gente quer. Olha, peguem a alforria, tá aqui a carta de alforria, tá aqui o título de filho, vai, casa, constrói sua própria família. Né? Nós já crescemos. Né? Nós somos uma região longe demais da capital, nós não temos relação com a capital, nós falamos diferente, nós nos vestimos diferentes, nós temos um linguajar diferente, a nossa cultura é outra. Nós não somos parecidos. A gente quer caminhar, ser independente, né? E temos tudo para ser uma fronteira econômica para o estado do Pará. Ninguém quer brigar com ninguém aqui. Ninguém quer brigar com Belém, sabe? Ninguém está discriminando ninguém. A gente só quer realizar esse sonho, né? Lutar pela nossa família aqui, pela nossa região. É isso que nós queremos, né? Que na atual conjuntura da roda, né, é impossível isso acontecer. Nós estamos atrasados em desenvolvimento em relação ao país em 60 anos, essa região aqui. Então você sai daqui, vai em São Paulo, vai no Rio de Janeiro, vai em Minas Gerais, vai em Goiânia, você vai em Tocantins, por aqui. Tocantins, lá em Palmas, a capital. Você sente um absurdo de diferença, né? Tocantins foi criado numa data em que o Tapajós estava para ser criado, em 1988, lá na Constituinte. Né? Estava lá o Tapajós também. Se tivesse sido criado, seríamos hoje um estado que ajudou o Brasil, como ajudou Tocantins. O Tocantins já foi o 4º estado que mais cresceu no país. Isso não ajuda o Brasil? Claro que ajuda, com dividendos e tudo mais. O Ministério Público Federal, Renan, só para te ter uma ideia, ele disse ano retrasado, né, que da nossa região tinha saído cerca de 70 bilhões em ouro, sem pagar R$1 de imposto. É culpa do garimpeiro? Não. É culpa da estrutura. De novo, eu repito, da roda. Né? Essa roda ela não chega aqui, a gente não tem a fiscalização, a gente não tem as discussões, a gente não tem as políticas públicas necessárias, a gente não tem
tudo que é necessário para que essa riqueza favoreça o país. Você imagina o tanto de imposto que o Brasil deixou de receber. As estradas que hoje poderiam servir os nossos produtores de minério, de alimento, que não foram construídas, as pontes que não foram construídas por falta desse imposto, entendeu? Então não tem presença de governo, não tem, a gente não tem aqui. Você vai nos estabelecimentos, nas instituições de governo de estado e governo federal aqui, eu não sei nem como esse pessoal consegue, né? Porque concentra em Santarém, aí você chega lá, tem poucos servidores para uma multidão de quase 2 milhões de habitantes na região. Como é que vai fazer um trabalho? É impossível. Né? A gente até aplaude os servidores do Estado, do governo federal, que conseguem ainda, né, fazer algo, mas é impossível. Você cria o Estado, você encurta as distâncias, você traz o governo para dentro dessa região, o governo federal. Uma vez eu conversando com um senador, o senador disse, vocês querem ser independentes e tal, e só para derrubar tudo, para explorar tudo e acabar com tudo. Eu disse, não, senador, é exatamente o contrário. Hoje nós não temos fiscalização de nada, nós não temos presença do governo. Quando a gente criar o Estado, a gente está dizendo, nós queremos que o governo venha para dentro da nossa região. É isso que a gente está dizendo. Para ter mais fiscalização, para ter mais ordenamento em relação à exploração das riquezas. Administração. Você traz o governo, é isso que a gente quer. Ele olhou para mim e disse, realmente. Pois é, se o senhor for lá na nossa região, vá nos nossos municípios e veja quais deles tem INCRA. Veja quais deles tem esses entes do governo federal. É quase zero a presença, senador. Porque nós não temos. Nós somos uma região que está entre duas grandes capitais, Manaus e Belém, com distâncias de quase 1.300 em média da nossa capital. O governo não chega lá. Né? Não chega. Quando chega, chega de forma às vezes precária. E quando chega, só chega para punir, né? Não consegue discutir, não consegue resolver os problemas. Cria ainda, às vezes, mais dificuldade. Mais né? dificuldade. E, enfim, você criando o Estado, não. Você facilita o diálogo, você facilita as discussões, você cria políticas públicas em torno de temas importantes e alguns até divergentes, alguns que a gente não consegue aqui lidar, porque não temos como resolver. Né? Precisamos do governo aqui dentro. E o Estado de Tapajós é uma dessas fontes, dessas formas, saídas, né, para a gente ter maior desenvolvimento na região. A gente está chegando aí no final do nosso programa, né, blog do Renan Rodrigues. A gente já quer agradecer a sua presença aqui, né, por ter vindo aqui, ter esclarecido, explicado um pouco, né, para a população de Santarém, né, sobre a respeito da criação do Estado de Tapajós. Muitas pessoas vão assistir isso aqui, né, são mais de 60 mil seguidores aí. Né, praticamente todos os municípios vão ver, né, essa nossa entrevista. Você quer deixar alguma mensagem, algum esclarecimento? Quais são suas palavras aí para... Sim, nós temos daqui a 30 dias uma caravana, né, a Brasília. Precisamos convencer lá os nossos senadores e senadoras, né, que irão votar favorável ou não ao projeto, quando nós pautarmos o projeto. Mas para a gente pautar o projeto, a gente precisa primeiro conversar com esses senadores. Muitos que são contrários hoje mudarão de opinião. Muitos que não sabem o que é o projeto conhecerão. E é necessário, né, ser feita essa articulação, essa militância ali no Senado. Eu aproveito o teu programa, Renan, para fazer esse convite, né, para a nossa região, para que nós possamos estar em Brasília daqui a um mês. Nós hoje já começamos a enviar os ofícios, eu estou aqui, mas a nossa secretária lá no Instituto já está enviando os ofícios para as câmaras de vereadores e depois a gente vai estar ligando para os vereadores, incentivando, né, prefeitos, deputados, para a gente fazer essa grande caravana a Brasília, para a gente aprovar o projeto e deixar um recado, né, para a nossa população de Belém e dizer que o Estado de Tapajós, nós não queremos o Estado de Tapajós porque a gente é contra a capital ou contra o Estado do Pará, ou a gente não é patriota, né, nesse nível de amar o nosso Estado. Amamos o Pará, sou paraense, morrerei paraense com muito orgulho, né,
E nós lutamos pelo estado do Tapajós exatamente porque amamos o Pará. Porque a gente sabe que será melhor para todos nós paraenses. Vai ser muito bom para a nossa capital, para os nossos municípios ao redor de Belém e mais ao sul do Pará e ao norte do Pará. E vai ser muito bom para a nossa região, porque nós vamos conseguir crescer como vocês crescem, né? Vamos possibilitar melhores condições de vida para a população, como vocês já conseguiram, né? na capital ou próximo ali, os municípios próximos à capital. E dizer que as pessoas que são contra o estado do Tapajós, da região metropolitana, quando chegam na nossa cidade ou nas cidades aqui da nossa região, elas mudam de opinião. E aí dizem que agora são favoráveis. Por que será que isso acontece? Tem que chamar a atenção da região metropolitana em relação a isso. Por que isso acontece? Por que eu sou contra, terrivelmente contra a criação do Estado? Aí de repente eu faço uma viagem para o Tapajós, eu volto favorável à criação do Estado. Por que muda? É porque o pessoal que fica falando do Estado do Tapajós? Não, a gente quase nem fala do Estado do Tapajós. É porque as pessoas veem a necessidade e elas sabem que criando um Estado é o segundo maior projeto de desenvolvimento para uma região no mundo. Maior que isso, só a criação de um país. Só a criação de um país é maior para o desenvolvimento de uma região do que a criação de um Estado. Então elas percebem isso. Então fica aqui o nosso recado e dizer que a gente continua firme. Temos aí ainda até o final do ano na liderança do ICEPET. Final do ano tem eleição, né? A gente espera que quem assuma o Instituto possa cuidar muito bem do Instituto. Eu fico muito feliz da gente ter avançado até esse momento da história e dizer, né, de repente o nosso senador Jader Barbalho está nos assistindo, o nosso governador Helder Barbalho. O Estado do Tapajós não é política de governo, o Estado do Tapajós é uma luta, é um sonho, é uma necessidade dessa região. Não é uma luta de agora, não é minha, não é dos vereadores que têm ido a Brasília. Não é mesmo, não é por causa do governo, não é por causa daquele ou aquela governador, governadora. O Estado do Tapajós é essa necessidade regional que a gente tem. E dizer que essa votação na CCJ é só o primeiro passo. Depois a gente ainda tem plenário do Senado, depois nós ainda temos Câmara dos Deputados. Se houver alteração, ainda volta para o Senado. Então, permitam que seja votado na CCJ o projeto, passando. Aí a gente conversa no plenário do Senado, as discussões serão mais amplas. Não passando, a gente vai tentar outra forma. Mas o projeto está lá e a gente pede humildemente para que permitam que o projeto continue ali no Senado Federal, para que a gente seja votado, para que a gente possa então saber qual é a decisão dos senadores, se rejeita o projeto ou se aprova o projeto. Rejeitando, a gente procura outra forma. Aprovando, aí nós vamos nos ver no plenário do Senado. Com certeza. Então hoje a gente entrevistou aqui no blog do Renan Rodrigues, Jean Carlos Leitão, ele que é o presidente do ICEPET, tá? Que está à frente dessa luta aí da criação do Estado do Tapajós. Ele tirou muitas dúvidas, muito esclarecimento e vamos ficar na torcida aí, né? Nós precisamos de vocês, que eu falo nós porque também sou a favor, é um sonho meu, do nosso povo de Santarém, da nossa região, do povo de Belém também, né? E pedir também para o nosso senador Jader Barbalho, dê essa força pra gente, né? É um sonho nosso. Pedir para o nosso governador Helder Barbalho, dê essa força pra gente, a gente não tem nada contra vocês, né? A gente respeita muito vocês, né? Vocês são liderança, são constituídos por Deus, estão aí porque Deus permitiu. Então eu agradeço a todos que acompanharam o blog do Renan Rodrigues, compartilhe esse link, muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Até a próxima quinta-feira.